Começou a fazer aqui. Isso que o Senhor já está fazendo aqui em meio aos louvores, agora em meio à palavra, em tudo, irmãos, nós possamos ser ministrados conforme a maneira que o Senhor quer nos ministrar. Amém? Então eu quero pedir agora encarecidamente para que a gente possa cessar as distrações, né, que você deixe aí o seu celular no modo avião. Não há nada, irmãos, mais importante do que esse encontro aqui que o Senhor tem com você. Não há nada mais importante do que isso. E não é pelo que Ele vai te entregar, mas é pelo aquilo que você trouxe para Ele, que é a sua oferta. Que é a sua oferta de adoração. Então, irmãos, entenda uma coisa, que nós possamos prestar um culto racional ao Senhor. Nós possamos ter uma consciência daquilo que estamos fazendo, para que a gente não entre no piloto automático gospel, né? Porque foi se tendo uma abreviação, né? Então, antigamente, nós éramos aquele que protestava. Então, o primeiro nome que foi dado à igreja evangélica era os protestantes. Os protestantes no sentido de que nós estávamos protestando algo que não estava certo. Então, a partir daquele momento, a gente era conhecido como os protestantes. Aí depois a gente passou a ser conhecido como os evangélicos. Depois a gente passou a ser conhecido como os crentes. E agora a gente passou a ser conhecido pelo gospel. Não desmerecendo as nomenclaturas, irmãos, porque o que me define não é o nome pelo qual me chamam. O que me define é aquilo que habita em mim. Se me chamam de protestante, se me chamam de gospel, nada disso me define. O que me define é o Espírito Santo que habita em mim. Mas nós não vemos entrar nessa onda, irmãos, que está se gerando, porque o mundo vai fazendo dessa maneira. No início era vós me se, depois se torna você, depois só o se, tá bom? Agora tem um tal de elas, elos, tode, todes, tode. Então daqui um dia, irmãos, o mundo ele vai caminhar cada vez para roubar a sua identidade no Senhor. E ele vai fazer de todas as maneiras para ir roubando cada vez mais a identidade que Cristo quer gerar em você. Nós falamos no domingo passado, e nós vamos dar continuidade a ser uma série de mensagens, por mais que nós não vamos ter uma sequência de finais de semana, no meio do caminho talvez a gente pode quebrar para ter uma outra mensagem, mas nós estamos falando sobre uma série de mensagens sobre fundamentos. Diga assim comigo, fundamento. É tudo aquilo que não se vê, mas sustenta o que se vê. Então, irmãos, não adianta nada você estar bonito aqui hoje, todo arrumado. Todo mundo se arruma bem para vir para a igreja, amém, né, irmãos? Glória a Deus, né? Principalmente os que estão na vitrine aí, né? Mas isso é muito bom, irmãos, a gente precisa mesmo ter prazer em se arrumar, né? A gente se arruma para ir no casamento, a gente se arruma para ir no aniversário, por que a gente não vai, né? Na casa do Senhor, a gente quer fazer o melhor, mas não é isso que nos define, irmãos. O que define não é o exterior, mas é o interior, é o fundamento que você está firmando. Não adianta nada, irmãos, eu colocar uma capa, colocar um estereotipo de cristão, onde a pessoa olha para mim e fala assim, esse aí deve ser crente, né? Mas por dentro eu não estou fundamentado, qualquer vento de doutrina vai soprar, irmãos, e você vai sacudir. Se você não está fundamentado na rocha que é Cristo, o que vai acontecer quando vier os ventos, quando vier as tempestades? A sua casa vai ruir. Porque, irmãos, tem alguém aqui que não está passando por desafios, ou que a vida está um pouco complicada, ou que tem algumas preocupações? Tem alguém assim aqui? Porque se tiver, irmão, nós vamos orar por você, porque você ainda não converteu, irmãos. Porque aquele que é convertido no Senhor, a palavra de Deus vai falar que tereis muitas aflições. Então no mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. Porque Ele venceu o maligno. Mesmo que a gente tenha aflição, mesmo que a gente tenha dificuldades, mesmo que a gente tenha perseguições, se a nossa identidade é bem firmada no Senhor, nada vai nos abalar. Mas a sua identidade só vai ser bem firmada no Senhor quando você tem a revelação do Cristo. Então nós falamos no domingo passado, para os irmãos que não esteve aqui, sobre Cristo se revelando. O principal fundamento é Cristo. Qual é o principal fundamento? E mais nada. Cristo é o principal fundamento, irmãos.
Então nós precisamos ter uma revelação do Cristo para que a gente esteja bem fundamentados. Então, dando sequência naquilo que a gente vem falando, né, nós falamos sobre o primeiro e principal fundamento, que é Cristo, e hoje eu vou falar sobre um segundo fundamento, extremamente importante para nós, que é a igreja. Diga assim comigo, igreja é importante. Então é importante, irmãos, que a gente tenha uma clareza e um entendimento da nossa família celestial, que é a igreja. Porque muitas vezes, né, a gente entra nessa onda gospel e a gente cai nessa falácia de que não, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso de igreja. Você precisa, irmãos, você precisa prestar conta, você precisa ser cuidado por alguém. Quem não é cuidado, quem não presta conta para alguém, quem não anda em comunhão, irmãos, não é nem se vai cair ou se vai pecar, é só quando isso vai acontecer. Quem acha que não precisa andar em comunhão, não precisa andar suportando-vos uns aos outros em amor, é sendo suporte um para o outro, irmãos, é só uma questão de quando, não é nem se vai. Então que nós devemos buscar sim, essa comunhão que é a igreja do Senhor, esse corpo que é a igreja do Senhor, e que nós possamos juntos, nos apoiando uns nos outros, suportando-vos uns aos outros em amor, e que nós possamos crescer nisso, amém? Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 16, esse é o texto básico que nós temos usado, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, quando você vai achando aí, já pode deixar a sua Bíblia aberta por aí, Mateus 16, 13, diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ainda há quem diga Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Só vou até aí, amém? Curva a sua cabeça mais uma vez. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra revelada, obrigado pela tua palavra que é o alimento, que nos alimenta, que nos faz crescer, que nos traz sustância, para que a gente esteja fundamentados, para que a gente esteja bem firmados, ó Pai, e que nós venhamos estar firmados na rocha, na pedra fundamental que é Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Então esse fundamento igreja é um fundamento extremamente importante para nós, irmãos. Principalmente nós que vivemos uma fé cristã. Uma fé cristã, é impossível você caminhar numa fé cristã sem a comunhão, irmãos. Você precisa dessa comunhão, que é esse ajuntamento. Esse ajuntamento ele é extremamente importante na sua caminhada. É esse ajuntamento de gente caminhando para o mesmo caminho, indo para a mesma direção, que vai te ajudar no meio desse caminho, ter uma revelação mais completa ainda do Cristo, e que vai fazer cada vez mais você se fundamentar na sua fé, que vai te fortalecer cada vez mais. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, nós vamos falar bastante textos bíblicos, não precisa abrir, a não ser que você seja muito rápido de endereço aí, mas o importante é que você tome nota. Uma coisa muito importante, irmãos, e aí abrindo um parênteses aqui, Deus ministra ao nosso coração de várias maneiras. Alguém aqui foi ministrado no louvor além de mim, irmãos? Para mim, nós já cantamos a palavra de Deus. Então, se no final do louvor os irmãos dissessem assim, a graça e a paz do Senhor esteja convosco, amém, está encerrado, nós já podíamos ir para casa. A mensagem foi pregada. Mas a gente ainda traz mais alimento para que a gente possa aprender ainda mais, irmãos. Nossa reunião comunitária é uma vez só na semana. Então, que a gente possa se esbaldar aqui, até sair daqui bem saciado mesmo. Então uma dica que eu já dou para vocês, irmãos, comece a anotar, comece a tomar nota, para você crescer mais no Senhor, para você aprender mais do Senhor. A gente anota tudo que é do nosso interesse, sim ou não? Você vai numa palestra de finanças, falar finanças porque é o que eu sei falar, aí você está lá na palestra de finanças, você anota quase que um caderno inteiro, irmãos.
Aí você vai lá no Paulo Vieira, inteligência emocional, aí você anota quase que, fora os apostilas, dessa grossura que você ganha, né? Aí você vem na igreja, aí você já tem uma apostila bem grossa, né? O problema é que ela está empoeirada e você nunca usa. Não muito diferente quando você vai num treinamento, né? Você leva aquele monte de apostila para casa, depois nunca mais abre. Mas igreja não é um treinamento, não, é uma experiência com o Senhor que você está tendo aqui, irmãos. Isso aqui não é, não é só um treinamento que você vai passar e vai embora, não. Isso aqui é você ofertando ao Senhor. Isso aqui é você se aprofundando no Senhor, é você absorvendo um alimento que Ele está te dando. Então nós precisamos meditar na palavra, e nós precisamos tomar nota daquilo que vai fazer sentido na nossa caminhada cristã, para que a gente cresça, amadureça e nos fundamente no Senhor. Fundamento, irmãos. Se você quer ter vida longa como um crente, você precisa ter fundamento. 2013 é um bom ano para você se fundamentar, irmãos. 2023, perdão, irmãos, minha cabeça está no céu. Esse tempo aqui eu já não estou sabendo mais dele. É para ver se a Rebeca não cresce tanto, né? O tempo vai mais devagarzinho, né, papai? Então, onde eu estava? Rebeca me distraiu, gente. 2023 é um bom ano para a gente se fundamentar. 2024, um bom ano para a gente se fundamentar. 25, um bom ano para a gente se fundamentar. Então, gere fundamentos, irmãos, porque não ache que vai vir dias mais fáceis. Pode até vir dias melhores, mas dias mais fáceis não. Pode até melhorar, mas facilitar não vai ter facilidade. Amém? Então, que nós possamos firmar os nossos fundamentos. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, aí se você quiser anotando, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Efésios 2, 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então entenda uma coisa, irmãos, o sábio é aquele que vai cavar poços, ele vai furar buraco até encontrar a rocha. Só que quando ele encontra a rocha, ele para de cavar? Não, ele continua cavando. O tolo é aquele que encontra a rocha e para de cavar. Não, já está tudo bem. Nós não completamos a carreira, irmãos. Enquanto você não completar a sua carreira, você não vai poder fazer assim, ó, completei a carreira, combati o bom combate. Então, enquanto você estiver na carreira, no combate, continue fundamentando, continue furando poços, continue cavando, continue se aperfeiçoando. Isso é tão engraçado, irmãos, porque às vezes a gente faz, cria na nossa cabeça que a figura do pastor é quase que um super-herói, né, irmãos? E aí tem gente que acha que o pastor é um super-herói, mas deixa eu te falar uma coisa, o pastor é uma pessoa comum, assim como você que está sentado aí. Falho, pecador. A única diferença de você e do pastor é porque ele é como se fosse o técnico de futebol. Ele está aqui torcendo para que você faça o gol. Ele está te impulsionando para que você vá mais longe. Então esse é o papel, mas não acha que ele é um super-herói, não. Então a gente aprende, irmãos, todos os dias, com o irmão que está ali na portaria, com a irmã que traz a água aqui para a gente, com o irmão que está limpando lá a porta da igreja, o tempo inteiro nós estamos aprendendo. Então não pense você, porque você ganhou um cargo na igreja, você ganhou uma função, você fala aqui na frente, você canta aqui na frente, você faz alguma coisa na igreja, irmãos, você não é tão ruim quanto você pensa, você é pior do que você pensa, né? Então esteja se fundamentando sempre, esteja sempre aprendendo. O tolo é aquele que para de cavar, mas nós vamos continuar cavando, amém? Glória a Deus, aleluia. Ninguém vai cansar, né, irmãos? Porque só cansa aquele que está trabalhando por uma recompensa. Sabe quem que é o trabalhador cansado? Aquele trabalhador que cansa quando ele está trabalhando, porque ele quer a recompensa, ele quer o salário. Então se torna cansativo, mas quando você trabalha por um propósito, aquilo não é cansativo, aquilo é prazeroso. E aí você vê esses coach aí, né, falando assim, eu não tenho um trabalho, eu tenho uma diversão, porque eu amo o que eu faço.
Se esses coaches conseguem ter prazer no trabalho, imagina você que está trabalhando para o seu Senhor, no seu propósito. Então, irmão, se uma pessoa que está trabalhando por um salário consegue falar assim, ó, eu não tenho trabalho, eu tenho uma diversão, porque eu amo o que eu faço. Amém, não está errado isso não, faça o que você ama mesmo. Mas se até eles conseguem achar prazer no trabalho, imagina você que foi chamado pelo Senhor para cumprir a boa obra. Então nós temos que ter prazer, irmãos, em ter a comunhão dos santos, e nesse ajuntamento. Gênesis capítulo 12. Então Deus pede para que Abraão saia da sua parentela e vá para uma terra que ele prometeu. E Deus faz uma aliança. E a aliança é que as promessas dele estariam sobre Abraão e sobre toda a sua semente, sobre toda a sua descendência. E qual é essa promessa? Que todas as famílias na terra seriam benditas. Agora essa palavra está sobre toda semente de Abraão. Então essa promessa está sobre mim e sobre você também. Só que sabe o que é um grande problema? E aí por que eu estou entrando nesse âmbito familiar? Nós já vamos chegar até a igreja, porque a igreja é a família do Senhor aqui na terra, amém? Glória a Deus, uma família para o Pai, lembra? Uma morada para o Espírito, uma noiva para o Filho, glória a Deus. Então nós somos uma família para o Pai. Só que nós paramos de abençoar as nossas gerações. Então nós estamos quebrando esse ciclo. Olha só, em Gênesis 25:11, a bênção de Abraão estava sobre Isaac. Em Gênesis 28:3, a bênção de Isaac estava sobre Jacó. Em Gênesis 49:22, Jacó abençoou seu filho José, de geração em geração, sendo abençoado. Nós precisamos resgatar, nós pais. Você que tem filho, você precisa voltar a impor as mãos, a abençoar o seu filho, a orar pela sua geração. Você precisa voltar a entender que você tem essa autoridade de lançar bênçãos sobre a sua geração, sobre as próximas gerações, sobre as gerações que vierem a partir de você. É de geração em geração. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, vai dizer assim: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Então nós precisamos, pais, voltar a impor as mãos, a orar pelos nossos filhos, pelas nossas descendências. É minha e sua responsabilidade. A Rebeca tem 6 meses, ela não sabe o que ela quer ainda, mas eu já sei o que é bom para ela. Então eu, como pai, eu posso sim liberar sobre ela as bênçãos que eu recebi, da promessa que eu caminho sobre ela. Então nós precisamos, como igreja, irmãos, agora falando como igreja, liberar essa bênção sobre as gerações que estão por vir. Quando a gente chama as crianças aqui, é uma excelente oportunidade para você liberar sobre eles essa bênção. E não é, mas não tem filho meu, eu não vou nem orar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você entra na família celestial, a sua mãe, o seu irmão, o seu pai, ele já não é mais a família como você entende na árvore genealógica, porque a sua família passa a ser toda essa família aqui. Por mais que você tenha um pai biológico, uma mãe biológica, um irmão, mas essa passa a ser a sua família, a família de Deus na terra. Então quando vem as crianças aqui, irmãos, é sua responsabilidade também. Quando a gente apresenta uma criança aqui, por que a gente apresenta a criança aqui? Ela não precisa ser apresentada para Deus, porque Deus já conhece ela desde antes da fundação do mundo. Já foi escrito pelos dedos de Deus a história dessa criança, mas por que a gente apresenta? Para a igreja, para que a igreja reconheça que eles também são co-responsáveis, co-participantes com essa descendência, com essa geração. É minha e sua responsabilidade. Então nós precisamos, irmãos, abraçar essa responsabilidade, ter essa consciência da nossa família espiritual. Quer um exemplo? Tem alguns irmãos que não estão aqui hoje, sim ou não? Você consegue discernir, você que é daqui, irmãos, eu sei que tem visitantes, sejam muito bem-vindos,
amamos vocês de coração. No final tem uma lembrancinha para vocês, mas eu vou reforçar isso no final. Mas você que é daqui, da família Fluir, caminha aqui conosco como um membro, você faz parte da membresia dessa comunidade local. Você consegue agora, nesse exato momento, parar e pensar, quem está faltando aqui hoje? Amém? Consegue faltar? Dá falta? É muito simples dar falta de quem não veio, sim ou não? Então por que no final do culto ou amanhã na segunda-feira você não manda uma mensagem para essa pessoa só para perguntar se está tudo bem? Amém, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes vocês vão pensar, não, isso é papel do pastor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, as ovelhas estão lá fora, vocês estão aqui, vocês têm cabeça de pastor, não de ovelha. Igreja não é para dar demanda, não. Aqui, quem está aqui dentro não é para dar demanda, não. Demanda está lá fora. Aqui você não pode ter cabeça de ovelha. Aqui você tem cabeça de pastor, de cuidar, de igreja, de família do Senhor. Quem tem que dar demanda para nós, como igreja? O mundo lá fora. Aí quando a igreja não dá uma resposta para o mundo lá fora, acontece tudo que está acontecendo no mundo. Porque nós, como igreja, nós somos tão ignorantes, que nós só estamos pensando em nós, irmãos. Às vezes tem um irmão que está aqui do seu lado que não veio, sabe por que ele não veio? Porque ele não tinha dinheiro para pagar a gasolina para vir, ele não tinha dinheiro para pagar o Uber para vir, ele não tinha dinheiro para pagar um motoboy para ele vir, e ele mora do lado da sua casa. Parabéns, você nem deu falta dele. Então, nós precisamos entender que igreja, irmãos, não é essas 4 paredes aqui, bonita, onde a gente pinta, onde você vem e oferta, não se resume a isso. Não se resume à estrutura física. A igreja é essa reunião, é esse corpo, essa comunidade local que o Senhor entregou para nós. Então, todos vocês que estão aqui são corresponsáveis por ela. Amém por isso? Então fala assim para mim, eu sou corresponsável por essa comunidade local. Agora, Senhor, pode tirar a foto em todo mundo que falou aí. Então é isso, irmãos. Você viu tanto que o fardo fica mais leve quando ele é distribuído, né? É muito mais fácil ser saudável quando todo mundo entende o seu papel, quando todo mundo entende a sua função no corpo, quando todo mundo entende que o corpo só é corpo quando todas as partes funcionam. A Fluir só vai ser uma igreja bíblica quando todas as partes do corpo funcionarem, irmãos. Até mesmo o dedinho. Sabe aquele dedinho que você acorda e bate assim na cama, você está meio tonto, acordando ainda, e você fala assim, que porcaria, para que serve esse negócio? Viu aí? Deixa eu te falar uma coisa, um dia eu bati o dedinho tão forte na quina da cama, que eu fiquei tão grilado com esse negócio, deu vontade de cortar ele fora, que eu falei, não serve para nada. Aí eu fui pesquisar, para que serve o dedo mindinho? Sabe para que serve? Para trazer equilíbrio. Arranca seu dedo mindinho que você não vai ter equilíbrio. Sabe esse equilíbrio pleno que você tem? Você tem ele graças ao seu dedo mindinho. Então ele é importante no corpo, irmão. Então não despreze ninguém dentro desse corpo. Ninguém aqui é desprezável. Ninguém aqui não serve para nada. Todo mundo aqui tem uma função, irmãos. Então seja apercebido, porque senão, irmãos, nós só estamos brincando de ter uma comunhão entre os irmãos, senão nós só estamos tendo um clube social, e um clube seleto também, só entra quem é amigo de todo mundo aqui. Não, irmãos, nós não fomos chamados para ter uma reunião num clube social, esse não é o propósito da Fluir. Esse não é o propósito da igreja do Senhor em Goiânia. Esse não é o propósito da igreja do Senhor no Brasil, na terra. O propósito da igreja do Senhor na terra é invadir o mundo, irmãos, e ser resposta para a demanda que o mundo está aguardando. Mas sabe qual que é o problema? Nós estamos muito mais preocupados com a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Misericórdia, irmãos. Essa igreja é a igreja do Senhor Jesus. Ela não é minha nem é sua. Ele é o cabeça. Nós só estamos aqui para ser bons mordomos, bons servos
daquilo que Ele nos chamou, daquilo que Ele nos comissionou. E todos nós, irmãos, temos uma família natural, né? Essa família que nos gerou, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos parentes. E nós temos essa família espiritual, que é a comunidade que o Senhor nos deu, a igreja do Senhor na terra. Eu costumo dar um exemplo, irmãos, que às vezes tem irmãos que perguntam assim, tá, Diego, mas tem algum problema eu ir na igreja ali, do fulano de tal, ir ali visitar uma igreja? Irmãos, se for bíblica, pode ir, irmãos. Fique em paz, é a igreja do Senhor na terra. Agora deixa eu te dar um exemplo, que a gente por que você membra numa igreja? Por que você se aliança com uma comunidade local, para que você possa ser cuidado? Para que você possa ser amado. Então por isso há uma aliança. Imagina só, eu tenho a minha casa, minha esposa, minha filha. Eu posso até fazer uma viagem, e nessa viagem eu posso ficar 2, 3 dias fora, sim ou não, irmãos? Mas eu não preciso voltar para o meu lar, para dar amor à minha filha, à minha esposa, e receber amor delas, receber cuidado, cuidar e ser cuidado, sim ou não? Então a igreja local é isso, irmãos. Então é como se fosse o seu lar, a sua casa, onde você escolheu uma família, um grupo de pessoas que faz parte dessa grande família para ser cuidado e cuidar, ser cuidado e cuidar. Então entenda isso, irmãos, é importante, você não pode ficar, imagina só, se toda semana eu vou dormir numa casa diferente. Não, essa semana eu fico nessa casa, mas semana que vem eu vou lá para a casa desse fulano de tal, na outra eu vou para outra casa, irmãos. Por mais que sejam pessoas com o mesmo pensamento, por mais que sejam irmãos em Cristo, mas você não vai firmar raízes, a ponto de você ser vulnerável. E é na vulnerabilidade que você é cuidado e você cuida, você é cuidado, você cuida, você é cuidado e você cuida. Então precisa firmar raízes. Mas muitas vezes nós temos muita dificuldade de trazer a nossa família natural para a nossa família espiritual. Quantos aqui ainda tem família natural? Presta atenção. Família natural, aquela, né, que te gera, que ainda não veio para a família espiritual, não conhece o Senhor Jesus. Quantos ainda tem? Amém, irmãos. Quase todo mundo tem um parente, quase todo mundo tem um primo, tem um tio, tem um pai, uma mãe, um irmão, que ainda não veio para a família espiritual. Mas deixa eu dizer algo, irmãos, não desista, porque eu levei quase 15 anos para ver toda a minha família natural fazendo parte dessa família espiritual. Mas hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, não é o tempo, não é no seu tempo, é na sua perseverança, é no fundamento que você está fundamentando na sua casa, é Cristo revelado a você e refletindo através de você. Você só reflete Cristo quando Ele se revelou para você. Você não consegue dar aquilo que você não é. Você nunca vai conseguir pregar o Evangelho, irmão, se você não vive o Evangelho. Ah, mas eu amo fazer evangelismo. Amém, irmãos. Faça evangelismo. Nós somos chamados a evangelizar. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não vai conseguir pregar aquilo que você não é. Primeiro Ele te prega, depois você prega. Então deixa Cristo se revelar a você. Moisés, irmãos, também tinha muita dificuldade. Não acho que Moisés era melhor do que nós. Moisés era completamente debilitado. Primeiro, Moisés era órfão. Moisés era estrangeiro naquela terra, era um assassino, era um gago, era um incrédulo. E mesmo assim Moisés foi usado para resgatar 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Então não pense você que você não vai conseguir trazer a sua família natural para a família espiritual do Senhor. Basta você ser obediente, perseverante, obediente. Não sei você, mas Moisés tinha todos os motivos, irmãos, para desistir da caminhada, e mesmo assim ele insistiu, porque ele entendeu um propósito, ele entendeu um sentido. Existe um livro que diz que Deus, Ele coloca um crente em cada família,
Então em cada família, irmão, sempre vai ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão lá, para ser luz, a ponto dessa luz atrair as outras pessoas, até que eles venham para essa luz. Às vezes você é esse cristão lá. O problema é que a sua luz está tão apagada que ela não está chamando a atenção dos outros. Mas aí Deus te traz, irmãos, para um lugar como esse, chamado igreja, para acender essa luz, para ela resplandecer aonde Ele te plantou. Por isso a comunhão, irmãos. É muito importante você cumprir o que diz lá em Mateus: entra no seu quarto, fecha a sua porta, tempo de intimidade ao Senhor. Mas, irmãos, é muito importante que você tenha um culto coletivo, uma oração coletiva com os irmãos. É no coletivo que você vai ser reaquecido, que a sua chama vai ser aquecida, você vai ser impulsionado, a sua luz vai brilhar. Entenda uma coisa, irmãos, eu não me relaciono com a igreja por afinidade ou por sentimento. Eu me relaciono por ela, pela revelação que eu tive de Cristo. Então não permaneça em um lugar só pelo relacionamento, irmão, senão você vai ser muito superficial. Mas pela revelação que você tem de Cristo. Quando você tem uma revelação de Cristo, irmãos, o irmão pode te magoar, o irmão pode te chatear. Entenda uma coisa: você faz parte da família espiritual, não pelo que o irmão está fazendo, mas porque Cristo se revelou a você. Se você está numa relação superficial com a igreja do Senhor, irmãos, qualquer ofensa, qualquer desagrado, qualquer perca de afinidade, sabe o que você faz? Igual um menino emburrado. Sabe aqueles meninos emburrados? Ainda quer pegar os hominhos, a bola e falar assim: ninguém brinca mais. E é igualzinho, porque ele sai e ainda quer falar mal, né? Que é tipo assim, já que ele não pode levar os hominhos, a bola, ele sai, ele tem que arrumar uma desculpa para ficar ainda falando. Irmão, só vai, amém, glória a Deus. Ache uma igreja bíblica e fique nela. Mas tenha maturidade para entender que você só vai permanecer em uma igreja, templo, se você tem uma revelação do Cristo, irmãos. Se você está numa igreja só por conta das pessoas, por conta do seu relacionamento, provavelmente você vai ser um frustrado. Nós precisamos entender Mateus 12:50, que diz assim: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, este é minha irmã, este é a minha mãe. Então o próprio Cristo está falando que nós somos o quê? Uma família para Ele, uma família para o Pai. Irmãos, e se Cristo e a igreja são um, eu devo cuidar da noiva sem querer nada em troca. Eu vou repetir isso: se Cristo e a igreja são um, eu devo cuidar então da noiva de Cristo sem querer nada em troca. Olha só isso aqui que eu vou ler. Eu devo ser servo da noiva, pois o noivo, que é o meu melhor amigo, me confiou sua própria noiva, para que eu cuide dela, crendo que jamais eu flertaria com ela. Flertaria com ela. Deixa eu dizer algo, irmãos, muito sério. Imagina só, o meu melhor amigo vai casar. Eu vou trazer isso para um exemplo real, para que vocês entendam a seriedade do que eu acabei de ler. Imagina que o meu melhor amigo vai casar, e aí ele me dá uma responsabilidade, fala assim: está aqui a minha noiva, santa, pura, ela está na sua responsabilidade. O problema é que eu vou fazer uma viagem e eu não sei quando eu volto. E a responsabilidade é você então habitar com essa noiva dia e noite, noite e dia, sem flertar com ela. O grande problema, sabe o que é? Que nós estamos usurpando dessa noiva. Nós estamos como igreja usurpando da noiva que era para nós preservarmos, que era para nós guardarmos. E nós estamos vindo então cultuar ao Senhor para extorquir a noiva, para usurpar da noiva. O que essa noiva tem para me dar?
O que essa noiva pode me dar de benefício? Irmãos, isso é tão sério como você se deitar com a noiva do seu melhor amigo. Esse é o nível de seriedade do que o Cristo confiou a nós. E infelizmente, o que nós como igreja, na maioria das vezes, estamos fazendo é isso. Então diga assim: ela não me deve nada, é eu que devo algo para ela. Mas não é só falar, irmãos, é entender isso. Então fala mais uma vez: eu não devo nada. Perdão, ela não te deve nada. Você viu que vocês estão desatentos, né, gente? Ela não te deve nada, você que deve algo para ela. Então nós precisamos ter esse zelo, irmãos. Nós precisamos ter o zelo do entendimento que quando eu venho nessa reunião comunitária, chamada culto de celebração, eu estou aqui para preservar a noiva, para cuidar da noiva, para zelar da noiva, irmãos, e não para extorquir, não para usurpar dela, não buscando algo de benefício do que ela pode me dar. Eu não caminho com Cristo pelo que Ele pode me dar, eu caminho com Cristo pelo que Ele já fez, irmãos. Você precisa ter esse entendimento. Servir e cuidar da noiva do seu melhor amigo talvez seja a maior expressão de gratidão e amor que você possa dar por tudo aquilo que Ele já fez por você. Mas nós só conseguimos cuidar quando a gente entende o que é ser um bom servo, um servo bom e fiel. O texto foi lido aqui hoje pelo André, nós nem combinamos, Filipenses 2:5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aquele que era Deus, aquele que poderia ser como Deus aqui na terra, ele se esvaziou, tomando a forma de quê? Servo. Entenda uma coisa: nem todo voluntário é um servo, mas todo servo é um voluntário. Porque às vezes é muito fácil você falar assim: eu sou voluntário na obra do Senhor, mas na hora do vamos ver você não quer fazer nada, né? Na hora de servir de verdade, você não serve, irmãos. Agora, todo servo, todo aquele que serve, ele se torna um voluntário. Entenda uma coisa, irmãos: servir ao Senhor é fazer aquilo que tem que ser feito, e não aquilo que você quer fazer. Ser servo dessa noiva é fazer aquilo que ela precisa, e não só aquilo que você gosta. Eu sirvo a noiva, mas eu só faço aquilo que me convém. Eu lembro até hoje de quando eu recém-convertido, e todo recém-convertido, né, irmão, parece que tem aquela chama do primeiro amor, que infelizmente a gente vai deixando ela passar, né? A gente é tão errado em dar conselhos, muitas vezes, que a gente chega num recém-casado, irmãos, talvez você nunca fez, mas você já deve ter visto isso. A gente chega num recém-casado e a gente fala assim: não, esse amor aí é porque acabou de casar, né? Ainda está no fogo aí do casamento. Eu quero ver daqui 5 anos, eu quero ver daqui 10. Irmãos, na medida com que eu caminho com alguém, eu tenho que amar muito mais ela. Quanto mais eu caminho com alguém, mais amor eu tenho que ter por ela, porque amor não é um sentimento, amor é um verbo, é uma atitude. Então eu amo porque é o verbo amar. Então não é porque eu tive uma emoção, mas é porque eu pratico todos os dias o amor. Então quanto mais eu pratico o amor com a minha esposa, quanto mais tempo passa, mais ela me ama e mais eu tenho que amar ela. Então assim é a nossa caminhada com Cristo, irmãos. Quem já ouviu o termo assim, é fogo de palha isso aí? Na época dos encontros com Deus, né? O cara chegava no encontro com Deus: eu quero é Deus. Todo dia, toda hora, sem parar. Aí o povo virava e falava assim: é fogo de palha.
Irmãos, a bênção é de geração em geração. Ou você abençoa, ou você está amaldiçoando. Então, se você está amaldiçoando, fecha essa boca. Deixa o menino na empolgação, deixa o menino na inocência, deixa o menino rodar. Mesmo que ele não saiba o que ele está fazendo, a maturidade vai vir no caminhar, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, o alimento que a Rebeca come tem que ser um alimento líquido. Por quê? Porque ela ainda não tem maturidade para mastigar, nem dente ela tem na boca. É assim você, quando converteu e conheceu Jesus, você ainda não entendia nada, mas você estava tão apaixonado por Ele, que você só queria cantar, eu quero é Deus. E aí vem uns crentes velho, ferido, que não entendeu nada do Evangelho, fala assim, é fogo de palha. Pode ser fogo de palha para você, irmão, que nunca conheceu o verdadeiro Evangelho, mas para mim, isso aí é a alegria do Evangelho. Então, irmãos, que a nossa boca seja guardada para abençoar de geração em geração, geração em geração. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz, tudo que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Eu me lembro, eu na minha empolgação, novo convertido, eu quero é Deus. Deixa o menino rodar. E aí eu cheguei numa conferência de jovens, muito grande que tinha na igreja que eu frequentava, e eu ainda um adolescente, né? E eu fui numa reunião, eles falaram num culto lá, domingo à noite, falou assim, nós vamos ter o congresso, é o congresso de carnaval, por muito tempo foi o maior congresso do Brasil, esse congresso, chama Comep, lá em Anápolis, da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, congresso que reunia 15 mil jovens, uma loucura, isso há, sei lá, nem quantos anos eu, nem posso falar, né? Senão vocês vão saber a minha idade, mas uns anos aí, uns 15 bolinhas aí. E aí eu cheguei naquela reunião, irmãos, tinha um grupo mais ou menos como esse aqui, umas 100, 120 pessoas, até mais do que isso, né? Porque é um congresso muito grande, então demanda muita gente. E aí vai lá, tá esse grupo de cá, e aí as panelas, né, irmão? Ô, misericórdia, esse povo panelento. Vem esse grupo de cá, é igual jogar bola, né? Os ruins sempre ficam pro final. E eu era novo convertido, era o ruim da turma, né? O pato feio que estava ali no meio. Esse grupo de cá faz isso, esse grupo de cá faz aquilo outro, aquele outro faz aquilo, tá? E aí foi ficando um grupinho, os patinhos feios pro final, né? Estava ficando ali, e a gente acanhado, adolescente, jovem, não sabe o que é ainda, o que quer. Aí no final falou assim, não, então vocês vão para a equipe de voluntários. Aí eu falei, voluntário é botar o crachazinho, ficar dando a paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo, põe aqui a pulseira, vamos ali, é para lá, ó, aqui, bebedor é ali. Voluntário, irmão, 15 mil pessoas, congresso, irmão, de carnaval, vinha caravana do Brasil inteiro, o povo ficava acampado 4, 5 dias, nos alojamentos. O que os voluntários faziam? Lavar banheiro, irmãos. E é banheiro, irmão. Tinha que pôr a luva amarela, assim, até aqui, ó. Bota, aquelas botonas brancas de açougueiro. Ia lavar banheiro. Ia lavar banheiro. Mas tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Aquele foi o meu primeiro ano, então, lavando banheiro no Comep. No segundo ano, sabe onde eu estava? Vendendo na banquinha de venda de negócio lá. No terceiro ano, sabe onde eu estava? Na tesouraria. Um dos cargos mais de responsabilidade. Mas sabe por quê? Porque eu não estava fazendo para homens, mas eu estava fazendo para o Senhor. Então se era para lavar banheiro, eu lavava com intensidade. Vai ser o melhor banheiro que tem, vai ficar o mais cheiroso que tem. Se era para vender as camisas, os materiais, vamos organizar, vai ser da melhor maneira que tem. Se é para ir para a tesouraria, vamos fazer com excelência. Então tudo que fizeres, faça como se fosse para o Senhor. Mas há um processo, irmãos. Há um processo. O erro nosso, sabe o que é? Mateus capítulo 20 vai falar da parábola dos trabalhadores. Esse é o nosso problema. Sabe qual que é o nosso problema? Que na parábola dos trabalhadores, ele chega no dia, no amanhecer do dia, e fala assim, Aurélio, no final do dia você vai trabalhar o dia inteiro para mim, no final do dia eu te dou 1 denário. E aí o Aurélio fala assim, tudo bem, eu vou trabalhar o dia inteiro e no final você me dá 1 denário. Aí o dia passa, chega meio-dia, na hora do almoço eu encontro o Eduardo, e o Eduardo está lá sem fazer nada. Eu falo assim, Eduardo, por que você está sem fazer nada? Porque eu não tenho emprego. Eu falo assim, então vem trabalhar para mim, você vai trabalhar o resto do dia, e no final do dia eu acerto com você.
E aí mais para o final do dia, já quase encerrando o dia, eu encontro mais uma galera. E eu falo assim, gente, por que vocês estão fazendo nada? Então vem trabalhar comigo. E aí toda essa galera trabalhou para mim. No final, eu chego no meu servo aqui e falo assim, ó, paga um denário para todos. Aí sabe o que acontece? O Aurélio, que trabalhou desde o amanhecer do dia até o final do dia, vai falar assim, como assim? Eu achei que eu ia ganhar muito mais, porque o Eduardo, o resto dessa turma só trabalhou a metade do que eu trabalhei, ou 1/4 do que eu trabalhei. Eu mereço receber mais. Irmãos, na obra do Senhor você não merece nada, porque Ele já fez todas as coisas. Então para de ter esse olhar de malícia. Ah, mas eu estou aqui lavando banheiro, e os irmãos estão lá em cima tocando violão. Ah, mas eu estou 20 anos caminhando nessa igreja, e eu nunca tive a oportunidade nem de dar uma paz do Senhor, irmãos. Às vezes você é só mindinha, e eu só dedinho mindinho, irmãos. Você só está trazendo um equilíbrio para a comunidade. Às vezes vai ter irmãos aqui que vai caminhar com a gente 10, 15, 20 anos, e ninguém vai saber nem o nome dele, mas ele está lá no secreto, trazendo um equilíbrio, trazendo fundamento, trazendo uma intercessão, intercedendo pelos irmãos, pegando o nome dos irmãos, levando caladinho. Ninguém sabe o que ele está fazendo no secreto. Mas vai ter irmãos que vai chegar amanhã aqui na comunidade, semana que vem ele já está aqui em cima cantando, louvando, dando piruleta, pregando, contando testemunho, e aí você, imaturo, vai ficar de bico. Assim é, meu irmão, no reino de Deus, os maiores serão os menores, os últimos serão os primeiros. Então respeite o processo, irmãos. Às vezes o seu processo é diferente do meu. Eu tive que começar lavando banheiro literalmente. Mas às vezes você não vai precisar lavar banheiro, glória a Deus por isso. Mas e se precisar, glória a Deus por isso também? Fernando, então amanhã já pega uma lista aqui já, então. Nós não precisamos, amigos, glória a Deus por isso, porque nós hoje temos alguém que faz isso aqui. Graças a Deus. Mas e se precisar? Nós vamos fazer. Se precisar lavar a igreja, nós vamos fazer. Por quê? Porque nós somos uma família. E nós entendemos, irmãos, nós fazemos parte dessa família, e nós colaboramos com ela. Para a gente caminhar para o fim, Efésios capítulo 4, a partir do 11, vai dizer assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia engana fraudulosamente. Cristo quer aperfeiçoar os santos, irmãos. Então, para uns aqui, ele vai chamar você como um simples servo. Amém por isso. Glória a Deus, maior é o que serve. Nós aqui estamos todos no mesmo nível. Não existe uma hierarquia no reino de Deus. Ah, mas ele é o pastor, ele é o mestre. Não, irmãos. Mestre só é um homem-dom que tem uma facilidade de compreensão e transmitir com mais facilidade a compreensão que ele tem das Escrituras. Mas não quer dizer que ele é um super-herói, um cara diferente, um cara que quando ele passa a galera já treme. Não, é uma pessoa comum, falha, pecadora, assim como eu e você, que carece da graça, da glória de Deus. E o fundamento da igreja, irmãos, é vida na vida, é comunhão. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Eu estou muito feliz porque nós conseguimos esse ano startar o Fluir nos Lares com mais eficácia, com mais eficiência. Está começando a funcionar. Isso era um desejo no meu coração desde o dia que a gente começou a família. Então a gente já tinha no coração, poxa, o Fluir nos Lares. A igreja precisa se estender para dentro das casas. A gente não pode, irmão, deixar para ter só uma reunião uma vez na semana. A gente precisa estender essa comunhão. A gente precisa estender a igreja
ao longo da semana. Então os Fluir nos Lares tem acontecido e isso tem me deixado muito feliz. Porque a gente tem visto os irmãos se reunir. A gente tem visto os irmãos abrir as suas casas. Essa semana eu visitei a casa de um irmão, de um casal. E aí fez o pão de queijo, fez o café. E aí a gente foi tomar uma água com gás. E aí eu falei assim, agora eu quero ver se é casa de crente. Brincando, né? Se tiver copo descartável é casa de crente. Por que, irmãos, copo descartável? Porque crente que tem muita comunhão tem que ter pelo menos um pacote de pão de queijo congelado e copo descartável em casa. Pode servir no copo de vidro também, irmão, não tem problema. Foi uma brincadeira que eu fiz para ver se realmente recebe muita gente. Rapaz, não é que abriu o armário e arrancou o copo descartável? Eu falei, aí é crente bom, aí é crente para valer. Irmão, se você diz que é crente, faz parte dessa família, é um corpo no meio desse corpo, é parte da família do Senhor na terra, é a igreja do Senhor. Você tem que ter um pacote de pão de queijo congelado no seu congelador e copo descartável e café. Né, Fábio? Tem que ter café. Não precisa nem entender muito de café, mas tem que ter café, porque tem uns irmãos aqui que é pós-doutorado em café aqui na igreja. Esses aí, se for na minha casa, eu passo vergonha. Mas, irmãos, então isso é comunhão dos santos. Se você não está abrindo a sua casa, você ainda não entendeu a dimensão do que é ser igreja. Você ainda está restrito à parede, a tijolo, irmão. Igreja não é tijolo. Igreja é a reunião de gente, é a comunhão de gente. A igreja pode acontecer lá no seu trabalho. A família Fluir nasceu dentro do meu escritório. Não nasceu numa igreja assim não, igual vocês estão vendo aqui não, gente. Nasceu dentro do meu escritório, ali num discipulado que a gente fazia. Esse discipulado foi se estendendo, foi crescendo. Os irmãos foram pedindo mais e a gente foi entendendo então que isso era uma igreja que estava nascendo. Porque a igreja não se abre, ela nasce. A partir do momento que você acha que vamos abrir uma igreja, já está errado. A igreja não é uma empresa, não é uma franquia. A igreja ela surge, é uma expressão. Ela vai se expressar a partir de você. Então, a igreja pode acontecer lá no seu trabalho. A igreja pode acontecer dentro da sua casa. A igreja pode acontecer na escola onde você estuda, na faculdade. Você pode manifestar a igreja lá naquele lugar. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu quero trazer só os últimos fundamentos aqui para a gente caminhar por fim. Se os irmãos do louvor já quiser vir aqui para cima, para ele já sentindo a unção daquilo que o Senhor quer ministrar, sem pressa. 1 Coríntios capítulo 3, irmãos, olha isso aqui, presta bastante atenção. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo tem um desafio aqui. Paulo vai plantar uma igreja, irmãos. Paulo vai plantar a igreja em Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, foi a igreja mais amada por Paulo. Só que foi a igreja que mais deu dor de cabeça para Paulo. E a igreja que mais fez Paulo sofrer. E mesmo assim era a igreja mais amada por ele. Só para vocês terem uma ideia, em Corinto era um local extremamente promíscuo. Existia um templo que tinha mais de 1000 prostitutas naquele lugar. E aí chegava, era uma região costeira, então chegavam as embarcações, chegavam as pessoas, e essas prostitutas desciam para se prostituir, entendendo que isso era uma oferta aos deuses. Então esse era o nível da cidade de Corinto. Ninguém queria plantar a igreja lá não, gente. Todo mundo queria plantar a igreja em Goiânia, que é um lugar onde só tem crente. Se você bate o carro na rua, você pode descer e falar assim, a paz do Senhor, irmão. É uma dica para vocês aí, tá? Para evitar o conflito. Houve uma briga no trânsito, evitar o conflito. Pai do Senhor, irmão. Eu garanto para você que 98% das vezes vai dar certo. A vez que não der certo, você fala assim, irmão, mas você está precisando converter, então é por isso que está dando esse conflito. Então lá, irmãos, era um lugar que ninguém queria. Porque é muito fácil fazer igreja em lugar onde só tem crente. Por isso que é muito fácil para nós, é muito cômodo nós sermos igreja domingo à noite. Porque domingo à noite a gente se reúne com todo mundo que a gente gosta, com todo mundo que a gente gosta de estar junto, canta as canções que a gente gosta. E na segunda-feira, irmãos, lá dentro da sua casa,
E o conflito lá dentro da sua casa, por que você não está sendo igreja lá? Lá no seu trabalho, por que você não está sendo igreja dentro do seu trabalho? Então Paulo aqui plantando essa igreja, e tem alguns pontos importantes aqui que eu quero destacar com vocês. A igreja é uma família, e o propósito da família é maturidade. A igreja é uma lavoura, um campo, e o propósito do campo da lavoura é o crescimento. A igreja é um templo, um edifício, e o propósito do templo é a qualidade. Então essas são algumas características. Só que nessas 3 alegorias que Paulo usa em relação à igreja, ele mostra que a palavra de Deus é a base para tudo isso. Para a família, a palavra de Deus é o alimento. Leite para os neófitos, as criancinhas na fé. E não confunda criancinhas na fé com idade, porque tem muita gente velha que ainda é criancinha na fé. Mas esse alimento é carne para os maduros na fé. É um alimento sólido. A palavra é a semente que produz o crescimento na lavoura. A palavra de Deus é os elementos usados na construção de um edifício. De tal maneira que a igreja vai se alimentar, ela vai ser nutrida e ela vai ser edificada pela palavra de Deus. Irmãos, só tem como ser igreja se existe a palavra de Deus. Se o que está sendo ministrado não é a palavra de Deus, não é igreja. Se o que está sendo cantado não é a palavra de Deus, não é igreja. Então nós precisamos, irmãos, entender e ter a compreensão que é tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, do 3 ao 4, estava tendo uma discussão, e eles estavam falando assim: eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Por mais que haja preferências, mas a igreja só tem um dono, a igreja só tem um Senhor, a igreja só tem um Salvador. Por mais que você tenha uma preferência, eu prefiro fulano de tal, eu prefiro o outro. Não, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A igreja só tem um dono, ela só tem um Senhor, e este é Cristo Jesus. É só uma igreja infantil que se preocupa com quem vai pregar no domingo. É só uma igreja infantil que se preocupa quem vai cantar, qual música vai cantar. Deixa eu te falar uma coisa: quando você entende que você está em Cristo, não é quem vai pregar, não é quem vai cantar. Se for a palavra de Deus, isso vai ser um alimento para você. Isso vai ser o que vai te alimentar, isso é o que vai te sustentar. Então nesse momento eu quero convidar você a se colocar de pé, porque assim como você se alimentou da palavra de Deus, nós também vamos nos alimentar da palavra de Deus agora durante a canção, durante o momento onde nós vamos adorar ao Senhor, com essa porção da palavra cantada. Vou pedir para apagar as luzes.